Audiobook Mulheres de Bem com a Vida. 7 hábitos simples e fáceis para aumentar seu bem-estar emocional. Se este material chegou até você, é porque você já faz parte de uma poderosa corrente do bem. Gratidão a Beatriz Gomes Pereira, que acreditou e leu cada capítulo, dando sugestões e dicas fundamentais para que o projeto se realizasse. Um agradecimento muito especial também a Tahini Bogado, que bondosamente revisou o texto final, e a Catherine Nascimento, que diagramou os e-books e criou a arte para a nossa marca. Por fim, gratidão a você que aceitou receber e compartilhar este material. Juntas, podemos criar uma rede de apoio e esperança sem limites. Muito obrigada por fazer parte dessa jornada. Prefácio, escrito pela psicóloga Pauline Teobaldo. Foi muito interessante fazer a leitura deste e-book Mulheres de Bem com a Vida. Como profissional da área de psicologia, tenho atendido muitas pessoas com queixas de ansiedade, depressão e autoestima baixa. Tudo isso vem, de certa forma, paralisando e deixando muitas pessoas com uma qualidade de vida prejudicada. Como se promove uma vida mais saudável, tanto nos aspectos físico, mental e social, quanto espiritual, pode-se notar uma diminuição dos níveis e efeitos do estresse, tédio, desânimo do dia a dia, bem como de risco de doenças, trazendo mais disposição com as tarefas e responsabilidades pessoais. Unindo seus 7 hábitos citados neste book, podemos incluir no nosso dia a dia o exercício físico, que tem sido um bom aliado para reduzir os níveis de estresse, de ansiedade, de depressões leves e outras condições clínicas, bem como uma alimentação saudável e um bom sono. Como foi pontuado pela autora, manter um relacionamento saudável e presencial com familiares e amigos é muito importante, pois é aí que conseguimos suporte e motivação para lidar com os desafios da vida. Pois a quantidade de informações que as mídias hoje trazem pode gerar muita ansiedade. Precisamos ser sábias no uso da tecnologia. Os 7 hábitos citados neste e-book são bem importantes. Precisam ser colocados em prática para que se busque resgatar a autoestima e sentir-se de bem com a vida. Quando estiver enfrentando algum desafio em sua vida, busque motivação para fazer mudanças pessoais, que podem iniciar com incentivos de amigos, familiares e até mesmo deste e-book. Além disso, busque ajuda profissional, psicoterapia com psicólogo ou psiquiatra, caso julgue necessário. Pauline Teobaldo, psicóloga clínica desde 2007, especialista em psicopedagogia. Atende de forma presencial em Maceió, Alagoas e online. Caso deseje marcar uma consulta, entre em contato pelo telefone 82 98714 0610. O que você precisa saber antes de ler este book? Querida leitora, meu nome é Marcele Jungs, sou jornalista, esposa e mãe de 4 filhos pequenos. Ao longo dos últimos 20 anos, tenho buscado aumentar meu bem-estar emocional de diversas maneiras para lidar melhor com os desafios do dia a dia. Através de muito estudo, de testes pessoais e da prática constante de alguns princípios, descobri que existem 7 hábitos capazes de melhorar nosso humor e que podem nos salvar todas as vezes que estivermos querendo desanimar. Essas informações que desejo compartilhar contigo farão com que seus dias se tornem mais serenos, cheios de uma paz que possa tornar todas as outras coisas em sua vida mais fáceis de resolver. Neste e-book, iremos explorar ideias e posturas que exigirão apenas, em grande parte, que exerçamos autocontrole e determinação. Sabemos que existem diversas atitudes externas que contribuem para o nosso bem-estar, como fazer exercício físico, beber água, dormir o suficiente, manter uma alimentação saudável, trabalhar para ocupar a mente e o corpo, além de meditar e relaxar. Todas essas coisas podem e devem ser realizadas em paralelo aos 7 hábitos que estão descritos aqui. É importante que você se comprometa a avaliar e considerar cada sugestão honestamente, mesmo que num primeiro momento a considere algo óbvio ou até simples demais.
Mediante uma análise sincera, você perceberá que ainda pode melhorar muito em cada uma das áreas citadas aqui e provavelmente, mesmo que tenha considerado essas ideias anteriormente, se dará conta de que, no fundo, nunca experimentou desenvolver esses hábitos com a atenção e diligência necessárias. Comprometa-se a agir assim que ler essas palavras e a aplicar o conhecimento que irá obter. Sua vida será para sempre afetada por esse compromisso sincero. Marciele Jungs, jornalista formada pela Universidade de Brasília, UNB. Hábito 1. Lembrar de onde veio e da dádiva que recebeu ao nascer. O primeiro hábito para uma melhora significativa em nosso bem-estar emocional tem a ver com sempre manter viva em nossa mente a percepção de quem somos. Com que frequência será que paramos para refletir sobre nossa verdadeira identidade, bem como nosso imenso valor pessoal e intransferível? Tais pensamentos deveriam ser uma prioridade para nós, algo de fato a ser considerado diariamente. Todas nós precisamos, acima de toda e qualquer outra coisa, reconhecer constantemente que somos importantes e valiosas. Para tanto, podemos refletir sobre toda a história de inúmeros homens e mulheres que vieram antes de nós e vivenciaram situações difíceis para que um dia pudéssemos existir. Podemos pensar em nossos antepassados da época em que não havia energia elétrica, carros, internet ou qualquer outra facilidade moderna. Ao refletirmos todos os dias, mesmo que por alguns minutos, sobre as circunstâncias que essas pessoas vivenciaram, acabaremos desenvolvendo uma força moral e uma determinação incríveis para vencer nossos próprios desafios. A verdade é que nossas raízes, assim como as raízes das árvores, permanecem escondidas de nossa vista, mas são elas que nos nutrem e literalmente nos dão a vida. Nós não simplesmente surgimos aqui do nada. Existe uma imensa linhagem anterior que, por si só, já atesta que cada uma de nós tem imenso valor. Devemos lembrar sempre dos bons exemplos, daquelas pessoas em nossa família que tiveram garra, que não desistiram de tentar progredir e vencer todas as dificuldades. É importante reconhecer que é possível que algumas lembranças a respeito de nossos antepassados tragam à tona sentimentos desconfortáveis ou traumas. Porém, se esse for o caso, ainda poderemos usar esse conhecimento como motivação para não repetirmos os mesmos erros. Temos a oportunidade de iniciar uma nova história familiar a partir de nós. Além de pensarmos sobre essa nossa ancestralidade, podemos também perceber quão valiosas somos ao olharmos para a natureza e entendermos a infinidade de elementos, processos, sistemas e padrões que existem a fim de garantir que nos mantenhamos vivas. Nossos corpos são verdadeiras dádivas que recebemos ao nascer, uma evidência de quão preciosos somos. Numa sociedade cuja base de sobrevivência atual envolve ganhar dinheiro para obter e trocar bens e serviços que precisamos, somos muitas vezes enganadas a fim de considerar nossa importância de acordo com números relacionados a dinheiro, influência, poder ou títulos. No entanto, existem outros números que raramente consideramos, como, por exemplo, o número de células que existem em nosso corpo, o número de pensamentos que somos capazes de ter todos os dias, a diversidade de ações que conseguimos executar e a quantidade de sons, imagens e sensações que gerenciamos. Quais números de todos que poderíamos considerar fazem maior diferença? E quais nos serão os mais caros? Quais continuarão os mesmos caso enfrentemos reveses econômicos e sociais? As mensagens que nos são enviadas pelo mundo exterior, direto ou indiretamente, costumam tentar nos convencer de que é quando temos os números relacionados à riqueza e visibilidade que realmente temos valor. A verdade, porém, é que todas as pessoas têm um valor humano, genuíno, verdadeiro e único. Isso fica muito nítido quando nos deparamos com o sofrimento de alguém, quando presenciamos um acidente, quando nos deparamos com uma injustiça, ou quando acompanhamos alguém que está encarando uma doença ou a perda de um ente querido. É aquela sensação de que a vida daquela pessoa, seja ela quem for, importa. Você é essa pessoa. Não importa qual dificuldade você esteja enfrentando nesse momento, saiba e lembre sempre que você é importante. Sua essência, sua vida e sua individualidade
jamais poderão ser superadas, alteradas ou substituídas. O primeiro passo para sermos felizes é saber disso, acreditar nisso e viver com isso em mente a cada dia. Tal entendimento torna-se ainda mais essencial quando algo não sai como esperado, quando temos um desafio ou quando estamos numa fase ruim da vida. Nosso valor é algo que sempre estará lá e não poderá ser tirado de nós, ainda que nos tirem todas as outras coisas. E esse entendimento é que nos levará a agir, a buscar evoluir e usar toda a nossa natureza e riqueza interior para fazer o bem, transformando positivamente tudo ao nosso redor. Infelizmente, nosso entendimento sobre quem somos será testado de diversas maneiras. A nossa individualidade sempre será fortemente atacada. Seremos confrontadas com situações que poderão nos abalar, caso não façamos desse primeiro hábito uma prioridade. Investir em nossa conexão com nossas raízes e com nossa essência humana garantirá que enfrentemos com segurança todas as dificuldades e que nos alegremos com todas as oportunidades que a vida nos dará. Relato pessoal. Em 2022, minha avó quis comemorar o seu aniversário de 80 anos com uma grande festa. Minha mãe teve a ideia de fazermos uma homenagem a ela. Para isso, fizemos 3 entrevistas com ela, perguntando sobre sua infância, seu relacionamento com seus pais e irmãos, bem como toda a sua trajetória de vida. Num determinado momento, em nossa conversa, aprendi sobre como minha bisavó tinha sido uma mulher extremamente valente e trabalhadora. Minha avó a descreveu como uma mulher capaz de fazer qualquer coisa para garantir que seus filhos tivessem o suficiente para comer. Ela me contou sobre a Carlinda, minha bisa, como ela plantava uma grande horta, costurava roupas para todos os filhos, fazia conservas, pães e tudo mais para alimentar sua família. Essa conversa me inspirou imensamente. A Carlinda, então, se tornou minha referência no dia a dia. Um pensamento se fixou em minha mente. Se ela foi capaz de fazer tudo o que fez por seus filhos, eu também podia me esforçar e trabalhar com afinco, pelo bem-estar de minha família. Esse conhecimento me trouxe força e determinação para me tornar uma mãe mais forte, valente e fiel às minhas convicções. Minha conexão com a história dela me permitiu ter um maior bem-estar emocional ao encarar situações desafiadoras. Exercícios do hábito 1. Nos próximos dias, considere a possibilidade de realizar os seguintes exercícios a fim de solidificar seu conhecimento e estabelecer uma base para começar a prática constante desse primeiro hábito. Número 1. Reserve um tempo para refletir sobre seus antepassados. Aprenda sobre eles, sobre as circunstâncias de sua vida e tudo o que eles tiveram que encarar até que você viesse ao mundo. Escolha uma ou mais pessoas da sua família para se tornarem uma referência de força para você em seu dia a dia e registre essa escolha. Número 2. Separe um momento para sentar e observar a natureza ao seu redor. Pense também na grandiosidade de tudo que seu próprio corpo representa. Reflita sobre a imensidão de sensações que você é capaz de experimentar. Respire profundamente, abra e feche os olhos, observe o movimento de suas mãos, suas pernas, seus pés e cada um de seus dedos. Assuma uma postura de gratidão por tudo que seu corpo já te permitiu fazer em sua vida e o considere como seu maior patrimônio, sabendo que é uma dádiva que testifica a respeito do seu imenso valor pessoal e intransferível. Se desejar, registre seus pensamentos e sentimentos. Deixe gravado que você sabe que, haja o que houver, você sempre terá imenso valor. Hábito 2. Reconhecer o valor das outras pessoas e pedir perdão sempre que necessário. O segundo hábito está relacionado ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Não fossem as distinções que impomos ao nos diferenciarmos por questões materiais e externas, veríamos que, de fato, enquanto humanos, somos todos iguais.
O segundo hábito, então, para gozarmos de alegria e paz é considerarmos as outras pessoas como tão valiosas em sua essência quanto nós somos, independentemente de suas opiniões ou até mesmo de seus atos. Precisamos aprender a olhar de olho para olho, ou seja, no mesmo nível. Adotar essa postura nos permitirá sentir maior compaixão, conviver de uma forma melhor e aprender mais com as outras pessoas. Neste processo, vamos descobrir que nossa atitude em relação aos outros será muito mais importante para o nosso bem-estar emocional do que a atitude que as outras pessoas terão em relação a nós. É verdade que nesse contexto de convivência com os outros, estaremos sujeitos a decepção, traição, tristeza, angústia e abusos. Sem dúvida, sentiremos os efeitos dessas situações desafiadoras. O que fará toda a diferença será a nossa escolha de lembrarmos que aqueles que nos feriram, apesar de tudo, têm valor, e que cabe a nós, para nos livrarmos do peso da mágoa e rancor, perdoá-los. Não se trata de continuar próximo e se sujeitando a tudo sem reagir, mas de limpar nosso coração e deixar todo o mau sentimento se dissipar, ao mesmo tempo em que adotamos as precauções que forem necessárias para a nossa segurança física e emocional. Trata-se de não perder nenhum segundo com pensamentos de vingança, revolta ou agressividade. Em muitas situações cotidianas, talvez tenhamos também que reconhecer nossas próprias falhas, fraquezas e más escolhas. A verdade é que nem sempre seremos as únicas pessoas certas em todas as circunstâncias. À medida que estivermos dispostas a mudar, a rever nosso modo de agir e de nos comunicar, iremos progredir muito emocionalmente. Devemos lembrar sempre que existem diversas formas de se atingir um mesmo objetivo. A diferença está apenas nos efeitos a longo prazo de cada uma de nossas escolhas. Isso é ainda mais nítido quando temos que resolver problemas ou lidar com diferenças de opinião. Nestes casos, o valor que temos precisará ser o equalizador, o elemento que nos ajudará a chegar ao final de tudo em paz, sabendo que nenhum problema jamais será maior do que a necessidade de demonstrarmos consideração uns pelos outros. Tudo isso exigirá muita prática e autocontrole, mas valerá a pena. Devemos lembrar sempre que saber gerenciar e minimizar sentimentos como raiva, mágoa, ódio e rancor garantirão que nos sintamos bem, mesmo quando os outros não agirem como gostaríamos. Podemos também adotar algumas práticas que nos ajudarão a desenvolver bons sentimentos pelas outras pessoas. Por exemplo, todas as vezes que olharmos as postagens de alguém numa rede social, podemos procurar comemorar cada vitória e momento feliz ali compartilhado. Ao fazê-lo, estaremos, mesmo que indiretamente, fazendo parte do sucesso dessa pessoa, e isso aumentará nossa conexão com ela. Podemos também fazer a meta de jamais conversar com as pessoas pensando que só nós sabemos qual é a verdade completa ou o que deve ser feito. Podemos considerar, num primeiro momento, que a pessoa com quem estamos conversando pode estar certa e estarmos dispostas a ouvir para aprender e concordar, mesmo que depois, avaliando cada ponto, possamos fazer ressalvas ou expor um entendimento diferente. Só de abordarmos cada interação dessa forma, já nos sentiremos mais leves e capazes de conviver de uma maneira muito melhor com todos ao nosso redor. O fato de nascermos indefesas e necessitarmos de outras pessoas desde o nosso nascimento para que possamos sobreviver é uma evidência da importância de nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Se investirmos em ter bons relacionamentos, vamos nos surpreender com a diferença que isso terá em nossa autoestima e em nosso bem-estar em todas as áreas de nossa vida. Relato pessoal do hábito 2. Quando eu estava com 18 anos, comecei a observar que as rodas de conversa normalmente envolviam falar mal de outras pessoas. Me dei conta de que era comum ouvir e fazer comentários negativos sobre a vida dos outros. Perceber que eu fazia parte daquilo começou a me incomodar bastante, ao ponto de que resolvi fazer a meta de jamais falar mal de alguém. Obviamente que não foi um projeto fácil e não obtive um sucesso imediato, mas continuei me esforçando. Sempre que percebia estar começando a fazer um comentário negativo, me continha e procurava falar algo mais positivo ou simplesmente não dizia nada. Não se tratava de ignorar as possíveis falhas e fraquezas alheias, mas de escolher guardar para mim mesma meus pré-julgamentos e críticas.
Precisei refletir sobre como eu me sentiria ao falar determinadas coisas sobre os outros se eles estivessem presentes. Tive que aprender a ter uma variedade maior de assuntos sobre os quais conversar. Essa mudança de atitude me ajudou, a longo prazo, a reconhecer o valor que as outras pessoas tinham e a perceber que, mesmo que elas jamais soubessem do que eu havia dito, se eu falasse mal delas, isso teria um impacto negativo sobre mim. Senti uma leveza ao saber que o nome e a reputação dos meus conhecidos estariam seguros comigo. Além disso, me livrei de muitas situações possivelmente incômodas e tive melhores oportunidades ao adotar essa postura. Sigo até hoje me esforçando para praticar esse princípio que, sem dúvida, tem feito toda a diferença no estado de minhas emoções. Exercícios do hábito 2. Nos próximos dias, considere a possibilidade de realizar os seguintes exercícios a fim de solidificar seu conhecimento e estabelecer uma base para começar a prática constante desse segundo hábito. Número 1. Faça uma lista de todas as pessoas que te magoaram de alguma forma. Reflita sobre as circunstâncias em que essa mágoa se desenvolveu. Quando se sentir à vontade, escreva ao lado de cada nome as palavras "Eu te perdoo". Por meio dessa simples atitude, você estará materializando seu desejo de perdoá-las, mesmo que o perdão completo leve algum tempo. Permita-se contemplar a possibilidade de deixar tudo o que aconteceu para trás e começar uma nova história, e poderá ou não incluir uma reaproximação com essas pessoas. Número 2. Faça uma lista de todas as pessoas que talvez você tenha magoado. Reflita sobre as circunstâncias em que isso possa ter acontecido. Quando se sentir à vontade, escreva ao lado de cada nome as palavras "Eu sinto muito". Considere a possibilidade de falar isso pessoalmente a cada uma delas, ou buscar um meio de se desculpar e começar uma nova história a partir dali, se aproximando ou não delas. Hábito 3. Manter contato com quem te faz bem ao se envolver numa boa causa. O terceiro hábito consiste em estabelecermos conexões reais, profundas e significativas com outras pessoas por meio de uma causa ou objetivo comum. Uma coisa é pensarmos e falarmos bem das pessoas, como explicado no hábito 2. Outra coisa é passarmos a conhecer algumas delas de forma mais profunda, podendo dividir com elas tanto nossos bons momentos quanto nossos momentos mais difíceis. Para atingirmos esse objetivo, precisamos literalmente estar e agir na companhia de outras pessoas. Quando realizamos atividades e tarefas juntos, em grupo, uma fusão de emoções e sensações começa a acontecer. Assim, quando menos esperamos, amizades se formam e nossas almas se enchem de maior paz e consolo. Ao mantermos contato com pessoas que têm valores e princípios parecidos com os nossos, ou que ao menos respeitam nossa forma de pensar e agir, passamos a experimentar um sentimento de que não estamos sozinhos no mundo. Haja o que houver, teremos um grupo que nos dará suporte, que será um instrumento de apoio emocional para nós. Sem dúvida, o primeiro de todos esses grupos já vem de berço. Todos temos um grupo inicial chamado família. Não foi escolhido por nós, mas o vínculo sempre existirá e precisamos dessa segurança. Mesmo que em alguns casos, dependendo de nossa história familiar, o elo seja bastante frágil ou superficial. Por maior que seja a nossa conexão com nossa família, a maioria de nós também precisará de outros grupos para que possamos acessar um estado de maior segurança emocional. Os grupos que escolhemos integrar, além de servirem como um refúgio em meio às tempestades da vida, também nos darão a oportunidade de servir a outras pessoas. Pode parecer tolo imaginar que nós precisamos ajudar os outros para nos sentirmos melhores, especialmente quando nós mesmos estamos passando por tantas necessidades. Mas a experiência mostra que quando servimos a outras pessoas, quando estendemos a mão, nossos problemas nos parecem menores e nossa capacidade de resolvê-los simplesmente aumenta. Toda vez que você se sente parte de algo maior do que você mesmo, você cresce em confiança, maturidade e senso de realização.
Por isso, vale muito a pena escolher algo com o qual você se identifique e encontrar uma forma de se inserir ou iniciar um grupo relacionado a essa área de interesse. Faz bem estar com pessoas que têm experiências e histórias de vida diferentes. Essa interação pode vir a propiciar um ambiente de serviço e ajuda mútua. Obviamente que nem todo grupo lhe trará boas experiências, portanto, é fundamental optar por atividades e o convívio com pessoas que, de fato, venham a contribuir para o seu desenvolvimento pessoal. Digamos que você aprecia correr. Você pode então se reunir com pessoas que gostem de corrida. O mesmo vale para a prática de qualquer outro tipo de exercício físico. Também se aplica às artes, como a pintura, o artesanato, aos hobbies, aos interesses intelectuais, religiosos ou de qualquer outra natureza positiva e benéfica. Grupos de voluntariado ou grupos que lutam por e defendem uma causa justa, específica, também são excelentes opções para iniciarmos uma conexão maior com outras pessoas. É importante, é claro, entender que não se trata de buscar qualquer tipo de relacionamento a todo custo, nem de se expor indevidamente com possíveis prejuízos à sua segurança econômica, social e emocional. Precisamos procurar estabelecer relacionamentos saudáveis, em que todos estejam dispostos a conviver de forma que a amizade esteja acima de qualquer diferença de opinião, gostos ou de posicionamentos políticos. Para que isso aconteça, é possível estabelecer padrões, regras e combinados de convivência que contribuam para uma relação pacífica e edificante. Essas diretrizes claras pouparão todos os integrantes do grupo de qualquer constrangimento ou sentimento de inadequação. Nossas interações não precisarão ocorrer somente no ambiente físico. Num mundo tão acelerado e cheio de tarefas a se realizar, pode ser que um convívio assíduo e pessoal se torne inviável. Sendo assim, podemos encontrar meios virtuais para ampliar e manter essas conexões. Nesses casos, a tecnologia se tornará uma excelente aliada. Por mais que tenhamos possíveis críticas e receios quanto ao uso da tecnologia para nos comunicarmos, sabemos que o mundo mudou e nunca mais voltará a ser como antes do surgimento dos smartphones. As novas tecnologias vieram para ficar. Então, nada melhor do que as usarmos a nosso favor. A internet, com suas diferentes plataformas e aplicativos, pode constituir um meio para colocarmos em prática esse terceiro hábito. Muitas vezes, um aplicativo de conversa poderá servir de ferramenta para se manter contato com outras pessoas e criar um vínculo de apoio mútuo. De forma geral, atingir um nível mais elevado de conexão com outras pessoas não precisa ser algo complicado e nem exigir esforços muito grandes. Você pode pensar em atividades interessantes que seus conhecidos talvez gostariam de realizar juntos. Uma possibilidade simples seria de criar uma tradição relacionada a fazer uma refeição juntos todos os meses ou jogar vôlei todas as semanas. No fim, o mais importante será você demonstrar interesse genuíno pelo bem-estar das pessoas e estar atenta a oportunidades de fazer o bem. Nunca se esqueça também que existem inúmeras pessoas no mundo com as quais você poderá interagir. Reflita sobre a possibilidade de conhecer novas pessoas, fazendo algo diferente do que costuma fazer. Você sempre pode descobrir novos interesses, causas pelas quais lutar e talentos que gostaria de desenvolver. À medida que praticarmos esse terceiro hábito, veremos que nosso humor vai melhorar, nosso ânimo vai aumentar e nos sentiremos mais capazes de enfrentar nossos desafios pessoais sabendo que temos o apoio de outras pessoas. Relato pessoal. No início de 2020, desejei que minhas amigas da cidade onde moro pudessem conhecer outras amigas que eu havia feito ao longo de várias mudanças pelo país. Decidi iniciar um grupo no WhatsApp, reunindo várias delas. Definimos objetivos claros para nossa interação e, com o tempo, fui adicionando mais amigas, inclusive algumas que as próprias integrantes do grupo me apresentaram. O grupo cresceu e passou a incluir em média 80 mulheres, sendo que ao entrar todas foram informadas que se precisassem deixar o grupo por qualquer motivo, nossa amizade continuaria a mesma. Por isso é possível dizer que mais de 140 mulheres tiveram alguma passagem pelo grupo. Esse grupo em particular me ajudou a enfrentar todo o período da pandemia com maior leveza e propósito. Ele foi um dos meus refúgios quando meu esposo e meus sogros
foram internados com graves sintomas do Covid. Com essas amigas, comemorei a chegada de minha filha Rebeca. Também encontrei na interação com elas o apoio necessário quando meu esposo precisou ficar longe de casa, do trabalho, e me vi exausta cuidando sozinha de 4 filhos, o que incluía na época minha bebê de 7 meses. Acima de tudo, o grupo se tornou um lugar onde eu podia tanto levar quanto receber injeções de ânimo e coragem diariamente. Por meio dessa nossa troca de mensagens, dei muitas risadas, aprendi inúmeras lições e pude realizar boas ações que me encheram de alegria e paz. Exercícios do hábito 3. Nos próximos dias, considere a possibilidade de realizar os seguintes exercícios, a fim de solidificar seu conhecimento e estabelecer uma base para começar a prática constante desse terceiro hábito. Número 1. Faça metas de passar mais tempo de qualidade com os membros de sua família, mesmo que em alguns casos boa parte dessa interação precise acontecer de forma virtual. Planeje servi-los e ajudá-los. Faça o bem, mesmo que por meio de pequenas coisas, nesse grupo que é o primeiro e mais fixo de todos, sua família. Escreva o que planeja fazer e defina um prazo para começar. Número 2. Enumere num papel os grupos dos quais você já faz parte, como, por exemplo, o grupo da faculdade, do trabalho, da igreja, do bairro, do condomínio, das amigas de escola, etc. Ao lado de cada grupo, coloque uma avaliação pessoal, indo de 1 a 10 com relação ao nível de conexão que você sente que tem com cada grupo. Você pode fazer o mesmo com relação às pessoas que você conhece. Depois de fazer essa avaliação, decida com quais pessoas e grupos você gostaria de interagir de uma forma melhor. Pense também em outros interesses que você tem para os quais poderia iniciar ou encontrar um grupo. Escreva o que pensa em fazer melhor ou diferente e decida se tornar mais atuante em sua esfera de influência. Hábito 4. Usar a tecnologia de forma sábia. Apenas algumas décadas atrás, a conexão com a internet não estava disponível para a maioria das pessoas, e os meios mais comuns de se obter informações eram o rádio, a TV e o jornal impresso. Naquele tempo, as interações sociais aconteciam por meio de encontros presenciais, de telefonemas, de telegramas ou cartas. As fotografias eram reservadas a momentos muito importantes ou circunstâncias especiais. E nem todas as famílias tinham uma câmera fotográfica ou uma filmadora. Tudo isso mudou imensamente em nossos dias. Com a chegada dos smartphones, de uma conexão de internet de melhor qualidade e da invenção das redes sociais, toda a estrutura de convívio social que existia antes dessa evolução tecnológica foi alterada. Hoje, se quisermos falar com alguém nos Estados Unidos, Alemanha ou Japão, poderemos fazê-lo imediatamente, às vezes sem nenhum custo adicional ao que já pagamos para usar a internet. Podemos inclusive ver essa pessoa em vídeo, ouvir sua voz e ler suas mensagens escritas no intervalo de apenas alguns segundos. É algo que se tornou tão comum que muitas vezes nem paramos para apreciar quão grandiosa é essa oportunidade. Contudo, tais mudanças, além de trazerem grandes benefícios, acabaram modificando o nosso dia a dia e tendo um impacto significativo sobre nossas emoções. Muito do que antes era oculto, inacessível ou raro passou a ser corriqueiro nas redes sociais. As fotos, antes reservadas aos grandes momentos, agora passaram a ser tiradas várias vezes ao dia. E a vida de outras pessoas começou a se misturar com as nossas vidas, à medida que muitas passaram a compartilhar incansavelmente seus pensamentos, sentimentos, escolhas, conquistas e momentos, de maneira quase que indiscriminada nas redes sociais. Os famosos já sofriam, até mesmo antes do avanço da internet, diante da incessante perseguição dos paparazzi e da pressão de ver seus passos sempre nos tabloides. Agora, muitos de nós, sem nem perceber, nos tornamos nossos próprios paparazzi, constantemente filmando e fotografando
quase tudo o que fazemos. Assim como a vida dos famosos sempre foi muito mais complexa do que as fotos e interpretações feitas por um jornal ou site, nossas vidas e de todos nas redes sociais são muito mais do que as 10, 20 ou 30 fotos postadas na semana. Pode acontecer, inclusive, que essas fotos passem uma sensação inversa daquela vivenciada por cada pessoa durante aquele período. Tudo isso acaba impactando nosso modo de viver a cada momento e de resguardar nossa intimidade. Essas mudanças na área da comunicação também têm um impacto na forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Fiquem então as perguntas: como não ter sua saúde emocional afetada por um mundo tão ligado ao que é visual? Como impedir que a grama do vizinho sempre pareça mais verde? Como garantir que a nossa percepção de valor de nossas vidas não se resuma às postagens que fazemos? Essas perguntas podem até soar dramáticas, mas se fizermos uma análise sincera de nossos pensamentos e sentimentos, será que no fundo essa era digital não tem mexido conosco e com a nossa visão daquilo que tem valor? É indiscutível o quanto a tecnologia tem sido uma bênção em nossos dias. É uma ferramenta poderosa, inclusive para ampliar nossos ganhos financeiros, pessoais, intelectuais e sociais. Não se pode querer voltar atrás. Então, o jeito é criar estratégias que nos mantenham seguros em todos os sentidos, inclusive emocionalmente. Assim como cada uma de nós precisa definir como vai criar conexões significativas em nosso dia a dia, também precisamos definir nossas próprias regras e diretrizes quanto ao uso que faremos da internet. Apesar de ser uma escolha muito pessoal, existem alguns princípios que podem ser aplicados por todas as pessoas. O primeiro princípio é estabelecer objetivos. Podemos determinar qual será nosso foco ao usar determinada mídia. Podemos avaliar até que ponto vamos usar cada ferramenta que temos ao nosso dispor para conhecer novas pessoas, fazer negócios, interagir com amigos e familiares, relaxar e obter conhecimento. Precisamos lembrar sempre que cada tecnologia traz consigo perigos, mas também incríveis oportunidades. Vamos nos beneficiar muito se as usarmos de forma consciente, tendo bem claro o que desejamos alcançar. A rede disponibiliza uma infinidade de conteúdos e opções. Se não estabelecermos claramente quais serão nossos objetivos, cada vez que acessarmos um aplicativo, uma rede social ou um site, ficaremos à mercê da maré de distrações que o algoritmo trará sobre nós. O segundo princípio é estabelecer limites que poderão incluir, por exemplo, por quanto tempo vamos fazer uso do celular, quais perfis vamos deixar de seguir por não nos beneficiar emocionalmente e quais aspectos de nossas vidas vamos manter mais privados. Sabemos que o conteúdo na internet, especialmente nas mídias sociais, é exposto com o intuito de manter os usuários conectados o maior tempo possível. Precisamos ter tudo isso em mente ao determinar como será a nossa relação com o ambiente virtual. Afinal, se não tomarmos cuidado, acabaremos perdendo nosso precioso tempo com nossas coisas de menor valor e de menor interesse para nós. Ao estabelecermos limites, sentiremos o poder de nos tornarmos mestres da tecnologia e não escravos dela. O terceiro princípio é entendermos que a dinâmica de nossas interações online jamais será como aquela que experimentamos em nossas conversas ao vivo. Os meios digitais trazem inúmeras variáveis que interferem e modificam nossas interações. Precisamos ter bem claro que muitas vezes nossas postagens serão vistas e, por mais que as pessoas gostem delas, talvez elas não irão expressar aprovação ou, nos termos da internet, simplesmente não haverá engajamento. Muitas vezes vamos compartilhar mensagens num grupo, sem gerar nenhuma reação visível. Diante disso, poderemos ficar desanimadas ou nos retrair, quando, na verdade, muitos podem ter sido impactados positivamente pelo que compartilhamos. Basicamente, para evitar qualquer desânimo nesse sentido, em nossas atividades online, devemos sempre nos perguntar: o que eu vou pensar sobre mim mesma ao fazer essa postagem? E o que as pessoas que são mais importantes para mim vão pensar ao ver isso?
Se nossas ideias passarem no teste dessas duas perguntas, a reação ou a falta de reação das pessoas simplesmente não importará. O quarto princípio é definir em conjunto com outros membros da família como será a interação de cada um com os meios digitais. É preciso redobrar os cuidados na era digital para não acabar tendo problemas com aqueles que mais amamos. Nos casamentos, é preciso que o casal estabeleça aquilo com que se sente confortável em relação ao uso dos recursos que temos a nosso dispor. Essa conversa pode incluir questões como saber se ambos terão redes sociais, se terão uma conta em conjunto, quais práticas seguras e limites cada um vai adotar nesse uso. Pode-se definir que ambos terão acesso ao celular um do outro, como uma forma de reafirmar a confiança que ambos podem ter. Existe a possibilidade também de escolher não usar determinadas plataformas. O casal pode também usar a seu favor as ferramentas online, trocando mais mensagens ao longo do dia, tendo uma interação que os una mesmo que virtualmente. Quanto aos filhos, também é preciso conversar sobre essas mudanças, os prós e contras no uso das redes e garantir que eles entendam os fundamentos sobre como a vida real funciona e como as interações online têm suas próprias particularidades. Há muitas coisas que pessoas mal intencionadas jamais fariam pessoalmente, mas que diante da camuflagem das telas, elas se sentem à vontade para fazer, desde comentários maldosos até crimes mesmo. É preciso estar muito atento para garantir que nada roube nossa alegria real e verdadeira, e pode inclusive ser ampliada por meio de um uso sábio da tecnologia. O quinto e último princípio é entender que não precisamos pensar apenas em nós mesmos e no que nós temos a ganhar ou perder no uso da tecnologia. Podemos ter uma atitude de usar todos esses meios para ajudar outras pessoas. Podemos pensar em quem podemos abençoar por meio da tecnologia e sempre nos perguntar: número 1, quais mensagens poderiam fazer diferença para aqueles que olham minhas redes sociais? Número 2, quem talvez está triste, sozinho ou precisando de uma palavra amiga? Número 3, quais causas podem ser defendidas? Número 4, quais boas ações podem ser feitas em conjunto com outras pessoas através da internet? Navegar na web sem um mapa pré-estabelecido, sem uma bússola, sem um destino específico pode se tornar algo bastante perigoso e podemos acabar perdidos e naufragar num mar de informações, conteúdos e opiniões. Sem contar que a tecnologia não para de evoluir, e sendo essa evolução muitas vezes movida pelo lucro, existem motivos para crermos que o nosso bem-estar emocional não seja necessariamente uma prioridade para os desenvolvedores e provedores de todo esse aparato tecnológico. Em tudo isso, temos uma escolha, e podemos começar agora mesmo a fazer um uso mais proveitoso de nossos dispositivos eletrônicos. As descobertas e novidades nessa área jamais serão vilãs. Elas trazem mais possibilidades. Cabe a cada uma de nós moldar todas as coisas para nos trazerem os maiores benefícios. Relato pessoal do hábito 4. Em 2023, cerca de 2 meses depois que minha filha nasceu, por influência de uma grande amiga, comecei a refletir sobre o uso que eu fazia do celular. Será que existia um meio de usá-lo de uma forma diferente da que eu vinha usando? Comprei um curso online, estudei os módulos, passei a buscar por conteúdos no YouTube que me ensinassem mais sobre as mudanças que a internet vinha gerando no ambiente profissional. Decidi então reativar minha conta no LinkedIn, atualizei meu currículo e comecei a procurar mais informações sobre como trabalhar de casa, pelo computador e pelo celular. Participei de um seminário sobre trabalhos remotos internacionais e, a partir dali, contemplei seriamente a possibilidade de obter algum tipo de renda de forma online. Me cadastrei para uma vaga que vi no LinkedIn e, depois de um árduo processo de testes, fui selecionada para trabalhar como avaliadora de resultados de pesquisa. Decidi continuar me aperfeiçoando. Escrevi meu primeiro e-book em inglês chamado A Brazilian Mom's Guide to Happiness e o coloquei à venda na Amazon. Depois disso, passei a planejar como seria uma versão em português dele. E foi aí que nasceu a ideia de escrever este e-book.
De uma simples reflexão sobre o uso do celular e do tempo despendido nas mídias sociais, iniciei uma jornada que me permitiu crescer não só profissionalmente, mas em muitos outros sentidos. Tudo isso porque decidi adotar uma postura diferente em meu uso da tecnologia. Ao acessar a rede, ainda busco por momentos de entretenimento e de interação com outras pessoas, mas aprendi a me tornar mais sábia e a assumir um maior controle do que eu faço no ambiente online. E tudo isso garante que eu tenha um bem-estar emocional muito maior. Exercícios do hábito 4. Nos próximos dias, considere a possibilidade de realizar os seguintes exercícios a fim de solidificar seu conhecimento e estabelecer uma base para começar a prática constante desse quarto hábito. Número 1. Faça uma lista dos aplicativos e mídias sociais que você usa atualmente e analise o que esse uso tem te proporcionado. Quais hábitos relacionados a eles têm te favorecido e quais têm te prejudicado? Registre sua situação atual em relação ao uso da internet. Número 2. A partir do que você concluiu no exercício anterior, estabeleça os limites que gostaria de passar a adotar e quais serão os seus maiores objetivos ao usar cada aplicativo, mídia ou site. Registre por escrito essas novas metas e esteja comprometida a atualizá-las sempre que necessário. Hábito 5. Ser sempre sua melhor amiga. Em nossos dias, apesar de toda a revolução no âmbito da comunicação, muitas vezes nossa comunicação interna não tem sido muito clara, produtiva e eficiente. Ao tomarmos cuidado com a forma que pensamos, poderemos causar um efeito poderoso na forma como nos sentimos. O hábito número 5 diz respeito a adotarmos uma nova postura mental com relação a nós mesmas. Existem muitas pessoas que se sentem bem consigo mesmas. Elas são confiantes, seguras e positivas. Apesar disso, é notório que a maioria de nós acaba se cobrando muito, achando que não faz o suficiente. Nos penalizamos por nossas fraquezas e temos a sensação de que estamos fracassando em determinadas áreas de nossa vida. É muito comum termos uma opinião negativa a respeito de nós mesmos, seja por conta de algum aspecto físico, emocional, intelectual, financeiro ou social. Quando temos problemas ou ao final de um dia cansativo e complicado, nossa mente pode acabar focando apenas naquilo que nos falta. A saída para tudo isso é começarmos a desenvolver e praticar a autocompaixão. Não se trata de autopiedade nem de vitimismo, muito menos de acomodação, mas é uma maneira de encontrarmos conforto e demonstrarmos apreço por nós mesmas. Vimos no primeiro hábito a importância de lembrarmos sempre o quanto somos únicas e de imenso valor pessoal e intransferível. Agora, no quinto hábito, a ideia é começarmos a realizar ações diárias que nos ajudarão a olhar para nós mesmas com uma atenção maior. É fazer com que nossa mente se torne um lugar de refúgio diante das cobranças e pressões do mundo. A melhor forma de entender como fazer isso é traçando a meta de nos tornarmos nossas melhores amigas. É só pensarmos no que diríamos a uma amiga passando pelas mesmas situações que nós estamos enfrentando. Acredito que uma amiga de verdade nunca diz para outra amiga que ela está acabada, que seu dia foi péssimo, que ela precisa melhorar em tudo, que ela é feia, pobre, que precisa rever tudo em sua vida, etc. Não sei bem quais pensamentos negativos você pode ter tido sobre si mesmo, mas analise se você teria coragem de dizer o que disse para si mesma a uma amiga. Caso a resposta seja sim, você provavelmente tem tido boas reações emocionais no seu dia a dia. Caso seja não, é hora de assumir o compromisso de mudar sua maneira de pensar e agir. A autocompaixão implica em considerarmos todas as variáveis que estejam afetando nossa situação atual.
Às vezes usamos réguas totalmente inadequadas para medirmos nosso sucesso atual. Imagine uma mãe de filhos pequenos se cobrar querendo ter uma casa perfeitamente limpa a todo momento. Isso é simplesmente inviável numa fase da vida como essa. Obviamente que nada a impediria de tentar manter a casa em ordem, mas o problema seria ela se martirizar pelas coisas não saírem exatamente como ela gostaria. Num caso como esse, essa mãe poderia encerrar seu dia falando a si mesma que ela tem filhos pequenos, que é só uma fase, que eles vão aos poucos aprender a colaborar mais, que ela fez o seu melhor, que pelo menos ninguém se machucou, que todos se alimentaram, que amanhã será um novo dia e assim por diante. Tudo que uma boa amiga lhe diria nessa situação. Pode acontecer também de estarmos nos cobrando tanto ao ponto de colocarmos nossa saúde em risco. Nesse caso, a autocompaixão serviria para nos dizer que precisamos ir mais devagar. E não é errado descansar, que podemos pedir ajuda para fazer algumas coisas, e assim por diante. Só de estar lendo esse book, você já está demonstrando amor por si mesma e expressando seu desejo de ser alguém melhor e de viver uma vida plena. A melhor recompensa por se amar e ter bons pensamentos a respeito de nós mesmas é que nosso corpo se sente mais leve. As pessoas ao nosso redor sentem algo bom ao estar conosco e nós passamos a valorizar ainda mais quem somos e tudo o que fazemos. De uma forma natural, acabamos nos tornando uma de nossas melhores amigas. De todas as pessoas que nos conhecem, quem nos conhece melhor do que todo mundo? Quem consegue acessar nossos mais íntimos pensamentos e sentimentos? Quem conhece perfeitamente nossa história e sabe de tudo que já superamos, tanto de forma interna quanto externa? Nós nos conhecemos melhor do que ninguém. Sabemos nossas razões para a forma com que tudo aconteceu e acontece em nossa vida. Assim, estamos na melhor posição para sermos nosso ombro amigo, aquela que fará as observações mais assertivas sobre o que estamos passando. Amigo bom não é necessariamente aquele que fala somente o que o outro quer ouvir. Haverá, sem dúvida, situações em que teremos que pôr a mão na consciência e reconhecer que precisamos melhorar em algum aspecto de nossa vida. Quando isso acontecer, se tivermos esse senso de amizade com nós mesmas e plena cooperação, encontraremos uma forma pacífica, agradável e serena de nos autocorrigirmos. Esse quinto hábito será um bálsamo para nós, uma fonte de consolo nas horas mais difíceis, dando-nos força e determinação para seguirmos em frente a cada dia. Quem não quer ter bons amigos? Comece por você mesma. Permita-se ser gentil, bondosa e compreensiva consigo mesma. Considere adotar alguns mantras, algumas frases que você repetirá a si mesma nos momentos difíceis para se acalmar. Como, por exemplo, tudo vai dar certo. Saiba quem você é e no que acredita. Entenda quais são seus princípios e valores. Assim, mesmo que o mundo inteiro pareça estar contra você ou querendo te convencer que você não deve seguir por determinado caminho, você pode seguir adiante com paz e com a convicção de estar fazendo a coisa certa. Ouse ser feliz consigo mesma, ser autoconfiante, otimista, contente e grata. Relato pessoal do hábito 5. Sempre tive muitos conflitos internos com relação à maternidade. Afinal, como mães, somos tão cobradas pelos familiares, pela sociedade, pelas mídias sociais, para sermos as mães perfeitas. Nossos filhos precisam estar sempre comportados, arrumados, se saindo bem na escola e assim por diante. Sofri bastante em meus primeiros 8 anos como mãe, até que decidi me tornar minha melhor amiga. Passei a reconhecer que nem tudo sairia como eu queria, e não havia problema algum nisso, se eu estivesse fazendo o meu melhor. Passei a dizer a mim mesma que estava tudo bem, porque afinal qualquer pessoa com 4 filhos pequenos teria desafios ao tentar educá-los, alimentá-los e orientá-los sobre todas as coisas. Realmente me tornei minha maior amiga, dizendo sempre a mim mesma que eu estava me saindo melhor do que eu imaginava. Com o tempo, essa postura foi se tornando cada vez mais normal para mim, ao ponto de que meu estado emocional melhorou muito.
ou de gozar de uma força muito maior só de não precisar lidar mais com os sentimentos frequentes de inadequação e desânimo. Agora me sinto segura em minha própria companhia, tendo a certeza de que uma voz em minha mente sempre estará me dando força e consolo nos momentos mais difíceis. Exercícios do hábito 5. Nos próximos dias, considere a possibilidade de realizar os seguintes exercícios, a fim de solidificar seu conhecimento e estabelecer uma base para começar a prática constante desse quinto hábito. Número 1. Faça uma lista de todas as suas realizações, tanto as grandes quanto as pequenas. Quais conquistas você teve? Quais metas atingiu? Quais dificuldades venceu? Quais foram seus maiores sucessos? Registre tudo isso para você poder ler e lembrar sempre. Número 2. Pense na sua situação atual e em todas as variáveis que a envolvem. Perceba o porquê de nem todas as coisas saírem como você gostaria. Entenda as suas limitações no momento, os pontos em que você pode procurar melhorar, sem desconsiderar todo o progresso que você já tem feito. Vá para um lugar em que possa ficar totalmente sozinho e expresse a si mesma, seja em pensamento, palavras faladas ou escritas, sua satisfação por tudo que você já fez na vida e suas esperanças sobre o futuro. Hábito 6. Fazer da gratidão um exercício diário. O sexto hábito diz respeito a praticarmos a gratidão como uma filosofia de vida. Você com certeza já viu essa mensagem diversas vezes em vídeos e imagens motivacionais, mas a proposta aqui é que você assuma uma postura quase que de um atleta profissional, na qual ser grata será o seu esporte. Trata-se de se comprometer a separar um momento todas as noites para pensar em cada coisa boa ou positiva que aconteceu em seu dia. Isso vai desde ter acordado bem, a ter conseguido comer algo antes de sair para o trabalho, ter chegado aos seus compromissos no horário, até as grandes conquistas do dia. Tudo deverá ser revisitado, e até que isso se torne natural para você, talvez seja bom manter um registro escrito também de todas essas coisas. De fato, teremos vários reveses ao longo do caminho, mas mesmo em meio aos dias mais difíceis, teremos coisas essenciais pelas quais poderemos ser gratas. Quando passamos a agradecer diariamente por tudo que temos, somos capazes de terminar todos os dias bem, prontas para iniciar o dia seguinte com uma atitude positiva e uma esperança renovada. Não se trata de ignorar o que precisa mudar, mas sim jamais permitir que um pequeno mal ganhe uma proporção que não deve ter. Sobre os maus momentos do dia, podemos escolher pensar no quanto poderia ter sido pior, pensar no que podemos aprender com essa situação e como podemos sair melhores dela. Podemos acreditar que tudo, tanto as coisas boas quanto as ruins, tem um papel a desempenhar em nosso progresso e ser gratas pela chance que temos de recomeçar e tentar outra vez a cada novo dia. Se tivermos a mente aberta e o coração pronto para aprender, assim que as tempestades mais terríveis passarem, veremos bênçãos disfarçadas em meio a tudo o que estamos enfrentando no momento. Um modo de encontrar um pouco de alívio é acreditar que todas as experiências que vivemos estão nos preparando para apreciar muito mais as alegrias e os bons momentos que ainda virão. À medida que praticarmos gratidão todas as noites, ela começará a se infiltrar em vários outros momentos dos nossos dias. De repente, perceberemos que estamos sendo gratas em meio a um belo almoço, ao sentir o ar fresco da manhã, ao ver uma bela paisagem e assim por diante. É aí que percebemos que essa nova postura está se tornando parte de nosso caráter e mudando para melhor todas as coisas em nossas vidas. A alegria que teremos na vida está muito mais ligada a ser grata por tudo que temos do que a alcançarmos tudo o que queremos. Trata-se de apreciar a jornada, o processo, a viagem até o nosso destino final, reconhecendo plenamente as dádivas que o caminho vier a nos apresentar.
Relato pessoal do hábito 6. Enfrentei um período de exaustão emocional e física quando meu esposo precisou se mudar para outra cidade por motivos profissionais. Minha filha tinha apenas 7 meses e eu a amamentava. Meus outros 3 filhos estavam em período escolar, o que demandava atenção aos horários das refeições, lanches, ajuda com as tarefas escolares e resolver os conflitos que sempre existem entre irmãos. Além de tudo isso, foi um período que comecei a trabalhar pela internet, o que exigia muito de mim. E é claro que eu também tinha que realizar todas as coisas em casa, como lavar roupa, cozinhar e limpar tudo. Foi nesse período, um dos mais conturbados de minha vida, que descobri o bem que a gratidão pode fazer. Todas as noites, exausta depois de colocar todos para dormir, eu pensava em tudo de bom que havia acontecido no dia. Podia ter sido um dia terrivelmente difícil, e ainda assim havia muitas coisas simples pelas quais ser grata. Era o meu momento mais reconfortante do dia. Eu terminava meus dias sempre pronta para começar tudo de novo no dia seguinte. Essa prática me ajudou a desenvolver uma força emocional que jamais pensei que poderia um dia obter, e é algo que segue me dando alegria a cada dia. Exercícios do hábito 6. Nos próximos dias, considere a possibilidade de realizar os seguintes exercícios a fim de solidificar seu conhecimento e estabelecer uma base para começar a prática constante desse sexto hábito. Número 1. Separe um momento a cada noite para reconhecer tudo o que você conseguiu fazer em seu dia. Pense nas pessoas com quem esteve, nas facilidades a que teve acesso, como água encanada, energia elétrica e acesso à internet. Faça uma análise minuciosa de tudo que de alguma forma deu certo e expresse gratidão por tudo isso. Por 2 semanas, tente fazer isso de uma forma escrita, até que sua mente se habitue a fazer essa reflexão de forma natural e automática. Número 2. Decida ver sempre o lado bom das coisas. Escolha tornar-se uma pessoa otimista, cheia de esperança. Sonhe com dias melhores e trabalhe para que isso aconteça. Registre por escrito uma visão otimista de sua vida atual e como você espera que ela seja daqui a alguns anos. Hábito 7. Conectar-se a um poder maior. Nosso último hábito envolve praticar a fé. Por mais que tentemos aumentar nosso controle sobre tudo o que possa acontecer em nossas vidas, o fato é que a vida é cheia de coisas para as quais simplesmente não existe uma explicação. Sabemos que nascemos por meio da união de nosso pai com a nossa mãe, e que por uma série de circunstâncias maravilhosas estamos aqui, vivas. Sabemos que este mundo é fantástico e maravilhoso, com animais, insetos, flores, plantas e inúmeras outras coisas. Quando olhamos para o céu à noite, vemos uma infinidade de estrelas e de dia contemplamos o sol que nos aquece e ilumina tudo à nossa volta. Nos fartamos com os alimentos e a água, sem os quais não conseguiríamos viver. Tudo que existe e não foi criado pelo homem é, de certa forma, um grande mistério para nós. Por mais que tenhamos desenvolvido meios de facilitar a vida, como o aprimoramento da produção de alimentos e a exploração tanto da natureza quanto da imensidão do espaço, nosso conhecimento, bem como nosso controle sobre todas essas coisas, ainda é extremamente limitado. Além disso, existem situações que nos desafiam a pensar no fim da vida, como quando nos deparamos com o diagnóstico de uma doença grave ou a morte de um familiar. Praticarmos o hábito diário de ter fé em um poder maior nos ajudará a aumentar nosso senso de propósito e nos dará esperança e alegria que a razão por si só nunca será capaz de proporcionar. Agiremos com mais sabedoria, calma, tranquilidade e confiança quando acreditarmos que nossa vida tem propósito e que existem forças do bem nos ajudando a cada passo do caminho. Temos o privilégio de acreditar. Iniciar uma jornada de fé não requer títulos, posses ou qualquer outra distinção terrena. Basta ao indivíduo que ele sinta o desejo de saber mais sobre o inexplicável e busque obter esse conhecimento por si mesmo. Isso pode ser feito por meio de meditação, orações, reflexões e estudo de bons livros. Ao fazermos a escolha de ter fé, teremos acesso a uma maior serenidade diante da imprevisibilidade da vida.
seremos envolvidas por um sentimento reconfortante de que para todas as coisas haverá uma saída. Isso nos moverá a cada dia e nos dará a clareza do que mais importa, sabendo que, de fato, podemos controlar muito pouco por nós mesmas. Nosso futuro não pode ser predito e o nosso passado não volta mais. Apesar de não podermos voltar no tempo e começar tudo outra vez, graças à fé, sempre podemos criar um novo final para a nossa história. Nosso destino será tão brilhante quanto a nossa capacidade de acreditar e de viver aquilo que acreditamos. Relato pessoal do hábito 7. Quando eu tinha 17 anos, senti um desejo incomum de compreender quem era Deus e no que eu deveria acreditar. Duas missionárias da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias me fizeram uma visita e me ensinaram que eu poderia obter respostas diretamente de nosso Pai Celestial, por meio de oração sincera e da leitura de registros antigos, como a Bíblia Sagrada e o Livro de Mórmon. Elas me explicaram que esses escritos continham um testemunho pessoal dos profetas, apóstolos e discípulos a respeito de Jesus Cristo. Também me ensinaram que um jovem como eu, chamado Joseph Smith, em 1820, havia orado a Deus e obtido a certeza de que Ele responde nossas orações sinceras. Depois de buscar respostas junto a Deus, escolhi me batizar na igreja. Por meio do batismo e da prática diária dos ensinamentos que recebia a cada domingo, vi minha força emocional aumentar. Antes, fazer escolhas era algo difícil para mim, porque eu era muito influenciada pelas pessoas ao meu redor, por suas opiniões e julgamentos. Mas quando comecei a acreditar num poder maior, pude buscar a orientação de Deus sobre todas as coisas em minha vida, o que me proporcionou maior segurança e paz. O estudo das Escrituras e a oração diária tornaram-se minhas maiores aliadas, especialmente para me dar tranquilidade ao fazer coisas difíceis. Com esta confiança, pude pedir ajuda divina ao desenvolver e apresentar meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, ao participar de seleções de emprego, ao me casar, ao passar na prova de carteira de motorista e ao passar por 4 cesáreas. Sem dúvida, o meu desenvolvimento emocional tem sido proporcional ao meu desenvolvimento espiritual, por meio da prática de tudo o que tenho aprendido, pelo estudo e também pela fé. Exercícios do hábito 7. Nos próximos dias, considere a possibilidade de realizar os seguintes exercícios, a fim de solidificar seu conhecimento e estabelecer uma base para começar a prática constante desse 7º hábito. Número 1. Registre tudo em que você já acredita. Faça uma espécie de código de ética pessoal, incluindo ali todos os princípios que você considera corretos e sente que farão diferença em sua vida. Comprometa-se a viver de acordo com esses princípios morais e com aquilo que você acredita. Número 2. Considere escrever uma oração, expressando a Deus ou a um poder maior todas as suas angústias, súplicas, perguntas ainda sem resposta, pedidos justos e anseios sobre o futuro. Agradeça também por todas as coisas que sente que vieram dele e aproveite para expressar um pedido de ajuda divina para que você consiga alcançar a meta de aumentar seu bem-estar emocional cada vez mais. Perguntas que ajudam a praticar os 7 hábitos. Você já pensou em seus familiares que foram uma referência de força e determinação para você hoje? Já refletiu sobre a dádiva de ter um corpo que te ajuda a realizar tanto a cada dia? Tem alguém com quem você precise fazer as pazes? Já fez algo para se conectar mais com algum grupo de amigos ou alguma pessoa específica? Você está sendo sábia no uso de aplicativos e mídias sociais? O que você poderia fazer diferente? Você já falou a si mesma algo que diria a uma amiga que estivesse passando pelas mesmas coisas que você está vivenciando neste dia? Pelo que você é grata? Como está a sua fé? O que você poderia fazer para se fortalecer espiritualmente?
Frases motivacionais relacionadas a cada hábito. Sei quem sou e do imenso valor que eu tenho. Reconheço minhas falhas e perdoo quem me faz mal. Amo me conectar com outras pessoas e essa conexão aumenta a minha alegria, força e determinação. Uso a tecnologia para atingir metas e objetivos claros, sem deixar que ela interfira negativamente em meu bem-estar emocional. Sou minha melhor amiga. A gratidão é uma prática diária para mim. Acredito num poder maior que me sustenta e me fortalece a cada passo. Considerações finais. É sem dúvida alguma um imenso privilégio ter dividido contigo o conhecimento a respeito de como esses 7 hábitos simples podem alterar para melhor nosso estado emocional. Espero que cada um deles possa fazer uma grande diferença em sua vida. Lembre-se que a eficácia deles dependerá de sua disposição de colocá-los em prática diariamente por um período considerável de tempo. A fim de ajudá-la a perseverar nesse caminho, iremos disponibilizar a oportunidade para você fazer parte de um grupo de apoio mútuo pelo WhatsApp. O objetivo do grupo será dar força umas às outras para praticar tudo o que este book ensina. Se desejar entrar na lista de espera para a formação deste grupo, por favor envie um e-mail para mulheresdebem.mb@gmail.com e solicite sua inclusão no grupo. Se você ainda não sabe por onde começar com relação ao 7º hábito ou deseja uma maior orientação sobre o tópico, indicamos o site www.vindeacristo.org. Lá você poderá agendar uma conversa com 2 missionárias e receber de presente, de forma totalmente gratuita, um exemplar do Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Espero que seu caminho siga cheio de progresso, tanto emocional quanto em todas as áreas de sua vida. Pensando em tudo isso, preparamos alguns bônus que estão sendo disponibilizados juntamente com este book. Bônus número 1. Esse audiobook para você poder ouvir e revisar tudo o que leu neste book. Número 2. O e-book Como a Nossa Alimentação Pode Ajudar nas Nossas Emoções, escrito pela nutricionista Vilma Wozniak. Número 3. Acesso a uma aula gravada de dança alto astral com a professora de Educação Física, Claudiane Marinho. Além disso, caso tenha apreciado o que leu e deseje indicar nosso e-book para familiares, amigas e conhecidas, saiba que você pode se tornar uma grande aliada do nosso propósito de fazer o bem. Compartilhe com mais mulheres e nos ajude a fazer a diferença na vida delas também. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança. Que estes 7 hábitos possam lhe ajudar imensamente. Que sua vida se encha de luz, alegria e muita paz.